Mais uma live do CT do Marketing Político começando agora. E aí eu já vou pedir para nosso amigo Ricardo, que está aí acompanhando, para ver se está tudo certo com áudio e vídeo, para já me dar o feedback aqui, para que a gente possa começar a nossa live, começar a conversar sobre um tema que pode parecer até um pouco diferente do que a gente trata no dia a dia aqui, mas é um tema que tem tudo a ver com política. A gente vai falar hoje sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, com Christian Jausch, que tem uma expertise nesse tema, que tem já experiência de 12 anos trabalhando com eleições da OAB, e Christian vai falar com a gente hoje sobre essa temática, para que a gente trace aí os paralelos, aquilo que a gente tem de mais parecido, que a gente tem de diferente também das eleições convencionais para as eleições da OAB. O Christian, já ele chega por aqui, já o Christian pede para entrar aqui na live, eu vou aceitar e a gente vai conversar sobre esse tema, eleições da OAB. O Ricardo já está me dando ok, para quem não sabe, Ricardo fundou comigo o CT do Marketing Político, eu sou Israel Leal, sou consultor, sou jornalista e venho trabalhando com marketing político. A gente criou o CT do Marketing Político, que é uma consultoria / agência de marketing político, que a gente trabalha com não só com eleições, mas também com mandatos. E aí, hoje, a gente já vem uma série de lives aí que dura já alguns meses, e hoje a gente vai trabalhar essa temática que um pouco diferente da linha que a gente trabalha, mas que tem realmente tudo a ver. O CT do Marketing Político ele já existe há 2 anos. Falar um pouquinho sobre o CT enquanto o Christian não chega, mas o CT do Marketing Político ele já tem aí, ele já está na ativa, vamos dizer assim, desde 2021, e aí a gente tem um site, inclusive, que a gente acabou de relançar esse site nosso, então quem puder, depois da live, tá? Já acessa lá o ctdomarketingpolitico.com.br e conhece lá um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa expertise, um pouquinho do nosso trabalho no cenário do marketing político eleitoral. Vamos esperar mais um minutinho. O nosso amigo Christian Jausch, ele já ele chega para a gente começar a nossa live, começar o nosso bate-papo aqui sobre eleições na Ordem dos Advogados do Brasil. Christian acabou de chegar, deixa eu aceitar aqui o convite do Christian. Christian deve estar entrando em momentos aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Israel, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Christian? Tudo ótimo. Tirando o Graças. calorão, não sei como tá aí, mas aqui na tá região de São Paulo tá demais. Aqui a gente tá até uma temperatura, para os padrões da gente, né, ali variando 28, 29 graus, é uma temperatura bem bacana, sabe? Geralmente em outubro a gente começa a esquentar bastante aqui, aí passa dos 30, 31, 32, aí esquenta um pouquinho mais. Mas por enquanto a gente tá muito bem. E por aí deu uma esquentada, então. Também, tá bem quente aqui. Mas vamos aproveitar também, o conteúdo é quente aqui, né? Também eleições da OAB, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, né? Isso. Gente, eu quero dar uma boa noite novamente a quem entrou. A todos e todas, muito obrigado por estarem prestigiando aqui esse bate-papo que a gente vai ter sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero aproveitar já para apresentar aqui o meu convidado, o Christian Jausch. Ele que é publicitário com mais de 20 anos de carreira. Ele transita entre os mercados corporativo e político, tem expertise aí em branding, design, inovação, tecnologia, marketing político, comunicação governamental. Atua como coordenador e estrategista em campanhas eleitorais para os mais diversos cargos do Executivo e do Legislativo, nas esferas municipais, estaduais e federais, além de ser consultor em comunicação política para mandatos e assessoria parlamentar. E há 12 anos, né, Christian? 12 anos, Christian tem essa expertise mais focada, vamos dizer assim,
no marketing político para as eleições da OAB. Christian, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora eu queria que você também, eu já lhe apresentei, mas queria que você falasse um pouquinho sobre você também, para que a gente possa conhecer melhor. Boa noite a todos aí. Israel, obrigado pelo convite, né? É uma honra aí. E aí, quando você falou, né, tanto tempo aí, eu fui fazer as contas quando você perguntou, né? Porque vai passando o tempo, a gente nem acaba, o tempo voa, né? E aí, quando você vê, foi quase uma vida ali em eleições, né? Realmente, a primeira eleição de OAB a qual eu participei foi lá em 2009, um bom tempo atrás. Foi uma das primeiras campanhas políticas, né, com foco político que eu entrei, né? Então eu comecei na área política com eleições da OAB, né, e não imaginava um mundo e não imaginava onde eu chegaria hoje, né, onde eu estou hoje, né, que acabou se tornando uma expertise, né? E aí fala, pô, tem muita diferença, né? Eleição de uma OAB, de uma ordem, para uma eleição convencional, né? E aí, você lê o meu currículo aí, floreou bastante, aí a gente estuda muito, né? Porque eu acho que sem estudo, a vivência, a prática, ela é fundamental, né? Mas eu acho que tem que ter o equilíbrio da parte teórica também ali, que aí você voa e caminha, faz caminhos mais longos ali, né? Então, realmente, eu comecei antes da área da comunicação, né? Até nem coloquei, eu comecei com engenharia de computação, né, na área de tecnologia. Olha só. Né? Tecnologia é uma coisa que eu gosto muito, né? E hoje tudo tem tecnologia, né? Mas acabei não me formando nisso porque a área de comunicação foi mais saborosa ali, né? Segui na parte da comunicação. E dali só fui desenvolvendo, estudando, tentando criar diferenciais, né, para você sair do mercado comum, onde lá atrás eu comecei a estudar a parte de branding, né, de inovação, aproveitando tecnologia, né, e aí desde 2009 eu comecei, coloquei um pezinho na política e foi ampliando, com campanhas, vindo outras campanhas, né, e aí onde a gente já chegou aqui, né, logo logo nós já estamos em 2024 e mais uma campanha, né? Mais uma campanha eleitoral convencional, vamos dizer assim, mas uma campanha da OAB também, né, Christian? Para o ano também tem a OAB. Sim, né? Porque a campanha de OAB, ela ocorre de 3 em 3 anos, né? Então, geralmente, ela não encavala junto com as eleições convencionais, né? Eu já vou pegar a segunda agora, né? Em 2012, encavalou, sim, né? E agora, em 2024, de novo. E isso é bem preocupante, né? Porque já nas eleições convencionais já é muito difícil você conseguir a mão de obra, né? Mão de obra qualificada, né? Pessoas qualificadas para trabalhar, né? Quem trabalha já em eleições vê essa dificuldade, sente essa dificuldade. verdade. E eu estou vendo que essa dificuldade vai aumentar um pouquinho mais com a questão de eleições de OAB, mesmo ela acontecendo no mês seguinte, né, porque uma vai ser em outubro e de OAB, se não me engano, por volta do dia 15 de novembro, ali um pouco antes, se não me engano, na segunda quinzena tem que pegar, tem uma data igual à eleição convencional, né, mas a eleição você não vai montar ela logo depois da outra e vai pegar uma. Vai acontecer muita gente fazendo isso? Vai pelo fato da escassez de mão de obra. Né? Então, a gente está abordando e falando esse assunto para já entrar e alertar. Vamos começar antes, vamos começar a trabalhar com muita antecedência, porque aquela frase, né, do Vitorino, né, que ele diz muito que o tempo é o melhor ativo, o maior ativo de uma campanha, né? Exato. Às vezes tem muito dinheiro numa campanha, se você não souber utilizar ou tiver muito em cima da hora, você não vai conseguir realizar ou construir uma reputação com quem já começou com muito tempo antes, né? A Fernanda aí também ao vivo, aí feras, ela também é outra fera e conhece bastante também de eleições. Né? Inclusive depois no final vou falar uma coisa bem interessante lá também, um convite aí para um projeto para vocês conhecerem também. Olha aí que legal.
Que legal. Valeu, Fernanda. Obrigado. Abraço, Fernanda. E abraço para todos também que já estão aí com a gente acompanhando a live. Mas, Christian, deixa a gente entender então. A gente falou aí um pouquinho sobre essa questão das eleições da OAB. Mas para quem não conhece, para quem nunca viveu esse cenário, quão grande é esse cenário das eleições da OAB? Para a gente entender como é que funciona. É uma coisa mais nacional? É uma coisa que desemboca também no municipal, de repente? Fala um pouquinho sobre Sim. como acontece. Então vamos lá, as pessoas que estão assistindo para entender um pouco, né, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais leiga. Antes disso, eu vou falar alguns números para vocês entenderem o tamanho desse mercado, porque às vezes passa despercebido, né? O mercado, a quantidade de profissionais do direito, né? Eu fui numa das primeiras vezes pesquisar alguns números, né? E surpreendentemente, o Brasil é o maior, é o país que lidera o número de advogados por habitante. Tem 164, um advogado para cada 164 habitantes. Né? É muita coisa. É né? muita coisa. Proporcionalmente, ela é maior até que a Índia, que os Estados Unidos. Né? Tem muito advogado. E automaticamente, a advocacia é uma categoria muito unida, muito bem organizada. Né? Então, onde ela tem a organização dela é pela OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. E dentro dessa ordem, né, das OABs, existem a esfera federal, né, mas onde acontecem as eleições, onde a gente consegue trabalhar, é na esfera estadual e municipal, que são as seccionais, que são as esferas estaduais, e as subseções, que são as esferas municipais. Né? E aí você tem um número muito grande. Por exemplo, você tem subseções ou seccionais muito maiores que municípios, que campanhas de municípios. Né? Por exemplo, a OAB de Santos, que é uma subseção que a gente pode considerar que é o municipal, né? Ela tem quase 9 mil advogados. Né? Olha só. Quantos municípios hoje no Brasil que tem menos habitantes, né, do que isso? São muitos. Com certeza, né? Com certeza, muitos. Por exemplo, na eleição da OAB da seccional, que é o estado todo, você está falando de um universo de aproximadamente de mais de 370 mil advogados. Né? Então, é um universo muito grande. Então, para você entender, tem a eleição, ela acontece de 3 em 3 anos, diferente de uma eleição onde você vota no vereador, ou vota no prefeito, ou vota no governador ou deputado. Numa eleição de OAB, você vota numa chapa, que são 5 integrantes. Tá? Nas últimas edições já tem alguns pré-requisitos para a montagem dessa chapa. Né? É o presidente, vice-presidente, você tem o tesoureiro, e você tem mais outros 2 cargos que me fugiu a memória agora, que é o adjunto. Você tem um adjunto e me fugiu na memória, perdão. Mas são 5 pessoas nesses cargos, né? Dentre eles, você tem que ter uma mulher e você tem que ter um negro também, né? Que são pontos interessantes né, que antes você não tinha, você podia formar a chapa que você quisesse. Hoje você tem que incluir mulheres e negros também na chapa, né? Isso é interessante porque você traz diversidade, você traz uma série de outros pontos, né, bem interessantes aí. E aí você tem que formar essa chapa e montar a tua campanha, ir atrás, né, e fazer a campanha. E ela é completamente diferente, né, na estruturação, ela é diferente de uma eleição convencional, né, porque você está falando de 5 pessoas, né, óbvio que você tem a liderança do presidente, né, que ele acaba sendo a peça-chave, mas você tem outros 5 ali junto, né? Então nós estamos falando de números, né? É um mercado de muita oportunidade, né? Com certeza, você tem uma OAB, minimamente numa região menor você vai ter uma seccional que é a estadual, né? Pode acontecer ali de não ter a subseção, né? E aí você tem que ver outros aspectos também, né? Por exemplo,
troquei muita figurinha com a Fernanda, né? Ela fez campanha de seccional, eu fiz de subseção, que seria a municipal, ela fez a estadual, né? E nós tínhamos quase a mesma quantidade de advogados, né? Ela numa subseção, na seccional ela na subseção, né? Só que a geografia do território, do lugar, né? Do município ou do estado que você está trabalhando também tem muita diferença, né? Por exemplo, o Santos é muito verticalizada, é uma região densa, pequena, então você consegue de uma ponta a outra conversar com todos os advogados. Ela, no caso dela, lá quando ela foi, para ela conversar com 300 advogados aqui ou ali, às vezes tinha que pegar avião para ir para o outro lado do estado, né? E com o mesmo número de eleitores ali, né? Que eram os advogados, né? Então, é um mercado muito interessante. Eu não sei quem está assistindo aqui, né, se tem advogados, né, se nós temos aí pessoas que de repente possam se interessar no mercado e querer pegar um pouquinho dessa fatia aí, vale a pena, né? O importante é tentar se especializar e falar, pô, para me especializar eu preciso ir, mas frequenta a OAB, porque como que você vai começar um jogo sem conhecer as regras do jogo? Vai conhecer um pouco a estrutura, né? Porque no final das contas, se você vai fazer uma campanha de um advogado para outros advogados e você é a ponte que vai ligar, você tem que saber muito ali, né? Você tem que saber muito o famoso jurisdiquês, né? Para você não falar besteira ali no dia a dia, né? Porque no final das contas, pelo menos eu levo isso para a vida, eu tento criar um grande laço de confiança, porque no final das contas eu estou fazendo um trabalho para alguém que, se der errado, é a vida dele que deu errado, o projeto dele que deu errado, né? Então você tem que tomar um cuidado enorme. Eu tomo um cuidado enorme nisso. Então, conhecer o dia a dia, conhecer. Então, esse ponto que hoje chega, né? Desde 2009, fazendo as campanhas, né? Foi em 2009, 2012, 15, 18, 21. Eu já vivi muito a OAB. Né? Não sou advogado, mas aprendi muito ali dentro. Né? Então, hoje eu tenho conforto, eu estou muito confortável ali dentro em falar, em conhecer, em segmentar o público, né? A segmentação, né? Tem um ponto muito importante né? Fazendo um comparativo de novo, né? De uma eleição convencional para uma eleição de OAB. Numa eleição convencional, quando você vai fazer uma pesquisa, levantar dados, que isso é super importante, você vai ver classe social, IDH, né, onde mora aqui, ali, quais as necessidades. Numa OAB, todos são advogados, né? Todos são advogados. Tem diferenças? Tem, óbvio que tem diferenças, mas são outras diferenças, são outras necessidades, mas todas elas culminam mais ou menos numa mesma necessidade. E aí entra ali, se você tem dois advogados para representar o outro advogado, né? E se a advocacia tem mais ou menos as mesmas necessidades, você tem que criar uma reputação sólida. Sim. Porque ambos vão ter a possibilidade de fazer. Você vai criar uma roupagem diferente, óbvio que essa roupagem dessas propostas, elas têm que ser mais atraentes do que o do teu adversário, né? Porque você vai, no final das contas, criar juízo de valor. Eu sou melhor do que o outro, né? Eu vou gerir melhor a instituição para defender as suas prerrogativas, né, para criar melhores condições, né? Então entra um pouquinho. E um outro ponto também do eleitorado de OAB é um eleitorado muito com nível intelectual, né? Que são todos eles têm curso superior, no mínimo, né? Passaram por um exame de ordem que é bem difícil, né? Então é um público muito seleto. Então você não vai poder falar besteira, você não vai ser populista, você não vai ser você não vai usar argumentações ali fracas ali. Você vai ter que usar argumentações inteligentes, né? Então é fascinante para mim, né? Eu estou há muito tempo. Toda eleição tem alguma coisa diferente, né? Isso, acho que de campanha eleitoral, né? Da política em si, sempre você tem cenários diferentes e isso me fascina, né? Não é a mesma coisa sempre, né? Então esse ponto é bem interessante, né?
Enfim, tem muita coisa, tem muita informação aí que circunda, né, a atmosfera de campanhas da política de OAB. Isso, estou só absorvendo aqui, porque realmente é muita informação nova, né, e que a gente precisa realmente entender dessas peculiaridades todas para que a gente possa partir para uma empreitada dessa. Deixa eu só ler uns comentários aqui que chegaram. O Joseph Hader, ele falou aqui, ó, grande Christian. É um colega lá do Rio de Janeiro, ele é um fera na parte de tecnologia, WhatsApp, seguem ele lá, viu? Grande abraço aí. A professora Carol aqui, dando boa noite, professora. O Jé Guimarães, falando, Christian, me deu uma mentoria de marketing político, é fera demais. Ah, foi, ela participava do grupo do Partido Novo, nas eleições estaduais de São Paulo. Aí nós fizemos mentoria, junto com o Marcos, que está aí também, que eu vi aí, o Marcos Cota, é um grande parceiro também. Maravilha. A Fernanda aqui, ó, comentando daquele cenário sobre a questão da região, né, o que pode dificultar na eleição da OAB. Fernanda dizendo, foi osso. Isso é muito complexo nesse tipo de campanha mesmo. A Jaque dando boa noite, Jaque. Boa noite, outra fera também fez uma live com você bem legal. Isso, Jaque fez uma live bem legal com a gente. Depois, gente, procurem aqui nos nossos rios que tem todas as lives que a gente fez ultimamente estão lá salvas. O Luan Landim, que também fez uma live muito legal com a gente semana passada, dando aqui boa noite, dizendo que são 2 feras. Obrigado, você também é outro fera, Luan, boa noite. Mas, Christian, você falou aí sobre os cenários. Gente, se vocês estiverem escutando Marie, que é minha cachorrinha, ela participa de toda a live, tá? Toda live ela dá seu boa noite aqui, dando seus latidos. Mas, Christian, qual seria, então, a maior dificuldade que alguém que adentrasse nessa área? Eu trabalhei há muitos anos atrás, ainda como estagiário, numa eleição para reitor aqui da UFPE, e da Universidade Federal de Pernambuco. E é bem peculiar também, não chega a ter toda essa dinâmica da OAB, é mais parecida talvez com a eleição convencional, mas tem suas peculiaridades. Mas nunca trabalhei numa eleição da OAB. Uma pessoa como eu, que vai começar numa primeira campanha aqui sobre da Ordem dos Advogados do Brasil, qual seria a maior dificuldade que a gente teria ao chegar numa campanha desse tipo? Qualquer dificuldade é falta de vontade. Eu coloco isso, né? Se você tem vontade, vamos atrás, vamos criar uma forma, né? Eu acho que essas dificuldades ali, que tipo de dificuldade? É o juridiquês, é um outro universo, né, que você tem que aprender. E aí, para você desvendar esse outro universo, viva esse universo. Né? A OAB é uma instituição aberta. Né? No início ali, você pode, eu dou o exemplo por conta da OAB de Santos, a qual eu frequento, vou lá, né? Você tem diversos cursos, você tem diversas palestras, muitas delas são abertas, né? A qual você pode ir lá ver, né? Vai conhecer isso, entra no site, geralmente os sites da OAB é bem estruturado, né? Dentro de uma OAB tem muitas comissões, que é a segmentação das áreas da advocacia. Né? Você tem a comissão do direito portuário, comissão disso, comissão daquilo, enfim, tenta. Então, e uma outra com comissões parlamentares, então, que tem numa Câmara. Sim. E aí lá eles promovem palestras, cursos e promovem também, por exemplo, uma mídia, aconteceu algum problema no Porto de Santos, por exemplo, de ordem jurídica. Quem vai dar uma entrevista? O presidente da Comissão de Direito Portuário, que ele tem autoridade para falar dentro desse assunto. Mas não é só isso. É brigar é lutar por condições para essa categoria, para esse segmento também. Então, por exemplo, se não me engano, na OAB de Santos tem por volta de 90 comissões. Tem muita comissão, Nossa. Tem muito. Tem uma, inclusive eu dei um suporte, Comissão de Direito Espacial, para discutir
o espaço aéreo, e não é só o espaço aéreo, o espaço a parte espacial do negócio, né? E tem muitos segmentos, tem muita coisa. E aí você conhece primeiro, né? Os primeiros passos que eu daria como sugestão vai lá conhecer a OAB, tenta, depois de um tempo, se você é da área da comunicação, tenta estudar um pouco sobre LGPD, tenta procurar caminhos de ligação da comunicação com o mundo jurídico. Recentemente, houve uma mudança na forma que os advogados podem fazer propaganda. De repente, estuda um pouquinho disso. De repente, é um pé que você consegue dar lá em uma palestra gratuita. Seu nome vai estar ali dentro, né? E aí você começa a galgar, E um outro ponto, com tanto advogado assim que eu falei, eu duvido que alguém aqui não tenha um amigo advogado para falar, me leva na OAB, se eu não sei lá aonde chegar, né? Com certeza alguém tem um amigo advogado, né? Fala, me leva até a OAB, me apresenta, né? Faça network, né? E aí a construção de network vai da vontade de cada um, né? Entra, vai lá conversar, né, vai se apresentar, monte um portfólio, né, porque no final das contas ele vai olhar, opa, será que essa pessoa, depois que você se apresentou, quem é essa pessoa? Né? Ele vai dar uma olhada no Instagram, num site, Sim. né, e ele tem que ter minimamente uma ideia. E como lá no início, para mim, aconteceu, eles não procuraram profissionais especializados em eleições de OAB, até porque não, né, eu desconheço assim, pessoas que se colocam, né, nesse ponto. Quem cutucou bastante esse posicionamento para eu me posicionar, né? Christian, fala sobre a eleição de OAB, foi o Vitorino. Falou, você já percebeu que nesse mercado não tem tantas pessoas que conhecem, que viveram tantas eleições assim? Aí você né? Porque você vai indo no dia a dia, e nota, realmente. Né? Então, acho que a dica não veja não tenha medo, vá lá conversar e vá conhecer a estrutura, né? Faça amizade, né? Se você está numa área de comunicação, você tem que saber fazer relacionamento, né? Sim. Minimamente ali, né? E aí porque vai faltar e essas pessoas vão lembrar de quem foi lá bater na porta e falar, quero te apresentar aqui, eu posso te dar um suporte, né? E isso vai ajudar muito. E se você tem o conhecimento de comunicação política, já vai ser um diferencial entre uma agência convencional e alguém que conhece estratégia, conhece comunicação política, já vai ter um peso maior. Né? Então, eu colocaria esse ponto. Depois, até um ponto, o Luan Landim colocou um item muito interessante ali, que depois eu vou comentar sobre os anúncios online nas campanhas de OAB. Eu ia até perguntar, Christian, algo nesse sentido. O Luan está perguntando dessa forma: como os anúncios online se encaixam na comunicação, na campanha para a eleição da OAB? Há restrições? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as regras do jogo, né? Há, por exemplo, algumas possibilidades que na eleição convencional a gente não tem. Por exemplo, você estava me explicando sobre a boca de urna. Você estava falando sobre isso. Quais são essas diferenças aí entre as regras de uma eleição da OAB? E aí você já pode emendar falando sobre essa questão que o Luan levantou. Sim, eu vou colocar alguns pontos, porque essas regras acabam sofrendo mudanças ao longo, né? Como até numa eleição convencional, mas a regra geral ali a gente já tem uma noção. Por exemplo, eu já peguei eleições que podiam os cardores, os adesivos atrás do carro. Nas duas últimas já não podia. Só podia um adesivo pequeno. Enfim, tem algumas discussões. Mas eu acho que tem algumas importantes ali que mudam a forma do jogo. Né? Uma é essa que você falou, que é a questão da boca de urna. Né? E a boca de urna é o quê? No dia da eleição você pode abordar advogados para tentar influenciar no voto. Né? Ponto. Né? Porque às vezes a boca de urna é relacionada a outras coisas ilícitas e não é e de forma nenhuma esse aspecto. É o aspecto de você poder abordar um advogado no momento que ele tiver a caminho para votar. Então existem estratégias, e tem estratégias que mudam o jogo, né? Onde a última eleição que a gente fez, a gente conseguiu fazer a virada do jogo na boca de urna. Né? Então,
E aí entra uma série de pontos aí. Esse é um ponto interessante, a questão da boca de urna. Aí você tem um outro ponto, que é a questão dos anúncios online. Até agora é proibido fazer anúncio pago. Proibido. Não pode, né? É muito complicado. Você tem que usar apenas o orgânico, né? E aí entra a questão, se você não pode pagar, você tem que usar a tua militância. Você tem que criar uma estratégia de militância para a mensagem chegar, né? Então, a questão de WhatsApp, a questão do orgânico bem estruturado com a sua militância é fundamental, né? Então entra essa mudança. Você não vai poder, você não pode fazer anúncios online, né? Os anúncios pagos, né? Eu não sei se isso pode mudar nessa última, né? Se não pôde até hoje, seria interessante, né? Porque é mais um ponto, né? O Luan até perguntou, pode ser utilizado antes da campanha para aumento de reputação com conteúdos informativos? Sim, porque como qualquer outra pessoa, você pode utilizar, né, o anúncio, né, a propaganda paga para promover a tua reputação, para promover suas qualidades, né, como uma pré-campanha convencional. Óbvio que tem que tomar alguns cuidados, porque, né, nós estamos falando de advogados para advogados, né, para uma interpretação errada, mas em linha geral, eu não vejo problema nenhum e precisa fazer isso para você aumentar a sua base, para você fazer pesquisa, né? Até as online são bem importantes, né? Mas você tem que tomar um certo cuidado aí para não se caracterizar, porque eu já passei por campanhas aí bem difíceis de uma interpretação errada quase custou a campanha toda, Nossa. né? Mas eu colocaria esses dois pontos, né? Como que eu me recorde, assim, que é bem diferente. Tem a questão de estruturação de campanha, que ela acaba sendo diferente, né? Quando você segmenta, uma forma de segmentar advogado vai ser mais ou menos pela idade por conta de afinidade. Então, você vai ter os advogados, e aí existe uma forma de você segmentar isso por número de OAB, né? Se as pessoas têm um número X, elas se formaram, um número pequeno, um número X, elas se formaram na década de 80, 90 e por aí vai. E aí você tem a advocacia mais experiente, a jovem advocacia, você tem as mulheres, então você vai segmentar desta forma para você construir suas narrativas ali da forma adequada, né? Então, outra coisa que acontece muito são os eventos, né? A feijoada, o encontro dos amigos, o encontro disso, aquilo. Isso, enquanto uma eleição comum, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode usar o dinheiro para promover esses eventos. Numa de OAB, você tem condições de promover isso, né? Esses encontros, né? Então, são alguns pontos. A parte de comunicação de rua e tudo mais, como é uma comunicação muito segmentada, você não vai fazer banners, faixas, né? Tem algum outro regramento, é que você não pode ter comunicação visual externa. Eu não lembro se é 200 metros de fóruns, de fóruns e locais de grande movimentação, né? Então, isso também é um ponto muito importante, porque você vai querer fazer campanha e abordar as pessoas próximos onde tem um fluxo. Bem que hoje mudou muito, né? Tudo é digital, né? Antigamente as pessoas tinham que ir lá peticionar, fazer uma série de coisas, né? E hoje é totalmente virtual, né? Totalmente não, mas é muito mais. Antigamente você tinha uma concentração de escritórios de advogados em volta dos fóruns, né? Por exemplo, em Santos tem um prédio que ele eu não vou falar inteiro, mas ele é quase que na sua totalidade de escritórios de advocacia. Hoje os escritórios acabaram migrando para bairros mais envolvidos, com mais luxo adequado, né? Porque é tudo digital, né? Mas Maravilha. é um universo bem interessante. E Christian, você costuma participar do planejamento todo de campanha ou te chamam mais para execução? Não, hoje é puramente planejamento, né? O planejamento você já acabou uma eleição, você já projeta a próxima, porque no final das contas, se você está em mandato, né, você tem que promover tudo que você prometeu,
né? Então acaba sendo a sua plataforma, né? E a transparência dos seus atos, das suas ações, né? E se você está fora do jogo, você tem que tem que estar visível, as pessoas têm que estar te vendo, né? Te conhecendo, vendo que está participando, está vendo as coisas que podem ser melhoradas, enfim, você tem que estar na vista dos advogados, né? Então, e você tem que formar grupo. Se você não forma um grupo sólido, forte, né, em todo lugar é grupo. Se você tiver um grupo, pensamento de grupo, quem tem pensamentos individuais ali não vai prosperar. Né, porque eu acredito, ainda eu falo que uma eleição de OAB é mais difícil que uma eleição municipal, porque você tem 5 chefes ali, né, mesmo sendo liderado por um presidente, e você tem muita coisa, muitas pessoas para administrar, muitos anseios para administrar, né, ali. Então ele acaba sendo bem difícil esse jogo, esse xadrez da política é um tabuleiro bem maior do que o xadrez da política convencional, né? E aí, como você falou, né, é um perfil de público totalmente diferente, um perfil de público que tem um nível de instrução muito alto e talvez essa também seja uma grande peculiaridade que até a gente, enquanto profissional da comunicação, a gente precisa, num processo aí de aprendizado até chegar numa campanha de fato, a gente precisa se dedicar muito, né? Fala um pouquinho sobre o perfil de público, Christian. Como a gente trabalha, por exemplo, a mobilização no WhatsApp com um advogado. A mobilização ela não é fácil como em qualquer outro lugar, né? Você vai falar de política, você vai falar disso ou daquilo, né? Não é fácil, né? Você tem que construir uma narrativa que vai tocar ali o coração e outro ponto, ele tem que fazer parte de algo. Não é o advogado ali, ele não vai ser um mero propagador, né, um spam, né, vai acabar só propagando aquela comunicação para os amigos dele, né, para a rede dele ali, né, ele tem que se sentir pertencente àquele projeto, né, então isso é um grande ponto em você construir essa narrativa junto com, né, e essa construção, né, e eu falo em todas as eleições eu tinha uma dupla comigo, infelizmente o ano passado ele veio a falecer, era um grande advogado, meu advogado, amigo pessoal, né? Hoje é uma falta danada ali, mas ele era advogado e eu fazia a dupla com ele porque tudo que a gente criava, ele tinha todo o aspecto jurídico, né? Isso faz uma grande diferença. Né? Quando você entra numa eleição, é importante você ter um advogado ali que vai liderar junto com você, né? Porque você não vai saber tudo, né? Você não vai saber alguns anseios, né? Então ele vinha com a questão a advocacia tá com esse problema. Por exemplo, eu lembro uma das propostas quando nós estávamos montando, né? A questão das propostas nós tínhamos que construir essas propostas, ao mesmo tempo você tem que olhar as propostas do seu adversário para construir coisas melhores. E aí eu me recordo que uma das propostas era um WhatsApp das prerrogativas, né? Aí nós fomos testar, porque eles estavam Aí nós fomos testar, chegava à noite ou no final de semana, a pessoa só respondia no outro dia. Aí nós criamos uma proposta. Você já imaginou se o 190 se demorasse, fosse por e-mail? Ah, não, agora eu me recordei. Era por e-mail, não era nem por WhatsApp, era por e-mail. Aí nós fizemos a brincadeira. Já imaginou se 190 fosse por e-mail, quando você abrisse uma chamada de emergência? E aí nós viemos, a emergência tem que ser tratada como uma emergência. Né? Enfim, você vem com uma série de pontos e contrapontos ali, né? E você tem que entender e construir essas propostas para que tenha abrangência para cada um desses grupos, porque senão, se você deixar, né, algum grupo de fora, você pode perder a eleição, porque a eleição de OAB é muito acirrada. Né? O jovem advogado tem uma cabeça, uma forma completamente diferente do advogado mais experiente.
né? Então você tem que saber criar suas narrativas, as propostas para todos esses públicos, né? Acaba sendo bem importante esse ponto. Maravilha, Christian. A gente já está chegando aí, ó, 40 minutos de live, que é o tempo que a gente coloca. Voa mesmo, é um assunto realmente muito cheio de detalhes, né? Que se deixar a gente passa aqui Sim, horas e dá horas para. falando sobre esses detalhes. Mas, Christian, por que, e agora a gente falando para o público, os advogados, o público-alvo, por que esse apoio de um profissional de marketing político, um profissional com expertise em comunicação política, marketing político, ele é importante para uma eleição na OAB? Ele é importante não só numa OAB, né? Qualquer eleição, né? Porque eu vejo como o estrategista, o profissional de comunicação, ele é a ponte que vai ligar o candidato, né? Onde vai construir narrativas, construir storytelling, construir, né? Usar todas as técnicas, né? Corretas para levar a mensagem dele, né? A mensagem de forma adequada. Não é construir uma mensagem fake, né? Que não é a cara dele para esse público, porque isso acaba caindo. Mas o grande ponto é ter o conhecimento técnico, né? Então é muito importante buscar, né? E hoje nós temos cada dia mais informações na internet, no YouTube, tanto gratuito quanto os pagos, né? Você fez a imersão aí do Vitorino, que eu já fiz lá atrás, antes da pandemia ainda, né? Parece que foi uma era. Então, essa busca por conhecimento e usar essas técnicas para você ser ser a ponte que vai ligar o candidato aos eleitores. É o grande ponto que eu vejo aí para você se destacar, né? Para você conversar e se posicionar ali para uma OAB, né? Porque hoje em dia não se faz campanha falando, eu tenho a proposta X, toma meu folhetinho ali. Não, você tem que construir uma narrativa, não é mais proposta 1, 2, 3, 4. Você tem que tocar no coração do eleitor ali, né? Ele tem que, né? Ele tem que enxergar e ver que aquela pessoa vai brigar por ela, né? Vai lutar por ela. Então isso é muito importante, né? Até você compartilhou um post que eu fiz em collab com a Fernanda, né? De 3 pontos rápidos e importantes ali, que é a questão do juridiquês, que eu já comentei, né? É a questão da segmentação, que eu também já comentei, e a questão da sensibilização, né? Que também é um outro ponto importante, né? Porque você não vai sair fazendo um videozinho com a sua mãe, com o seu pai, com o seu cachorrinho e tudo mais, para sensibilizar no sentido da palavra ali, literal ali, não é nesse sentido, mas você tem que mostrar que você é aguerrido, que você tem força, que você tem conhecimento, que você tem espírito de liderança, que você pode aglutinar, que você vai batalhar ali por ele e vai defender as prerrogativas, que no final das contas é prerrogativa, é a palavra-chave ali, né? Se essa é uma palavra-chave, você tem que saber embalar ela bonitinha, de uma forma diferente, de uma forma que o advogado vai sentir, opa, essa embalagem vai ser mais interessante, essa proposta, esse candidato aqui me representa. Não. Maravilha, Christian. Então, inclusive, eu quero assim convidar a todo mundo que está assistindo essa live ao vivo ou gravada, aí lá no perfil da Fernanda Camargos, aí no perfil do Christian e assistirem a live que eles fizeram também, que é muito legal também, está muito completinha sobre essa temática, e aí vai complementar essa live com certeza para quem tem interesse em adentrar mais a fundo nessa temática. Então, vamos lá. E numa dessas lives, Christian, eu acho que foi essa última com a Fernanda, vocês falaram num e-book sobre o tema. Como é que está essa produção desse e-book? Não, vamos lá. Já tá no forno já. E está com bastante Maravilha. fermento, para ficar grande. Muito Então bom. eu já vou dar, se me permite aí, vou dar 2 pontos aí. Tem um antes do e-book, que é um site onde da pós-graduação lá do IDP de Brasília, né? E a conclusão dele foi a publicação de um livro
que eu sou um dos autores, coautor, junto com vários colegas, sobre comunicação política, né, gestão governamental e marketing político. São 2 edições, e ele traz uma coletânea de artigos. Um volume, ele traz a coletânea de artigos. O segundo volume, ele traz experiências, onde eu fiz parte. E lá eu escrevi sobre a última eleição da OAB, que para mim foi uma das mais épicas possíveis, porque nós saímos de um cenário que não tínhamos a possibilidade e no final fomos conseguindo vencer batalha por batalha, e aí eu conto nisso. E é um livro gratuito, você pode baixar ele, tá aqui, ó, fazendo merchan, né? Você pode baixar livro Estratégia Política, .com.br, entrando lá, você coloca o teu e-mail e recebe no e-mail os 2 volumes que você pode ler, né? E essa questão da Fernanda aí, né? Você viu aí que é um universo muito grande numa live, uma live de 1 hora com ela, mais uma de uma com você, ainda não tem nem 10% de todo o conteúdo que pode gerar. Então, nós estamos montando isso, essa parte desse e-book, e está num site, né? O e-book não está disponibilizado, mas as pessoas já podem deixar o e-mail lá para assim que for disponibilizado a gente mandar, e chama eleiçõesdaoab.com.br, né? eleiçõesdaoab.com.br. Se você entrar lá, é a primeira vez que nós estamos divulgando isso abertamente aqui, né? Ainda o site vai crescer, mas ali pelo menos já dá para você colocar seu nome e seu e-mail, e assim que a gente liberar, nós vamos mandar para todo mundo esse e-book e abrir ali para outras pessoas poderem buscar, né? Então, ali vai Show ter de bola. Então, eleiçõesdaoab.com.br. Exatamente. Eleiçõesdaoab.com.br. Se Isso. qualquer um que estiver assistindo a live tiver alguma dúvida, é só entrar em contato tanto com a gente no CT, tanto com o Christian, que a gente tira essa dúvida. Mas maravilha, já vou entrar aqui, já vou deixar meu e-mail para poder receber isso aí em primeira mão. Mas, Christian, um último ponto aí para a gente finalizar, que eu tenho uma curiosidade para saber, o que é a Alcateia Política? Eu vi que você faz parte de um grupo chamado Alcateia, né? Aí tive essa curiosidade. A Alcateia Política é um grupo de estrategistas que surgiu a partir do MBA, do Marcelo Vitorino, né? Eu acho que network é tudo, né? E aí parte do MBA foi na época de pandemia, foi online. E aí quando amenizou a pandemia, nós pudemos fazer encontros presenciais. Aí foi quando nos encontramos lá. Eu fui convidado, um pequeno grupo foi montado. Foi grupos de afinidade ali. Gente, o mercado é tão amplo e nós precisamos trocar figurinhas dentro desse mercado, né? Vamos nos reunir, e aí para poder trocar figurinhas e poder se projetar no mercado, né, em forma de grupo, né? Sozinho você vai mais rápido, mas em conjunto você vai muito mais longe, né? Então, hoje, se vocês quiserem conhecer alcateiapolitica.com.br, lá você tem um blog, né? Então é blog.alcateiapolitica.com.br, e toda semana tem artigo novo sobre o mercado de comunicação política, marketing, estratégia. É bem interessante, eu recomendo, se vocês entrarem lá, também dá para se inscrever para receber a newsletter, né? Até mando um abraço aí para todos os integrantes, já passaram alguns aí, né, nas mensagens. Então esse Alcateia é isso, dá uma olhadinha lá no blog, tem muito conteúdo. Nós estamos construindo isso, né? É um coletivo de estrategistas, onde a gente troca informação, boas práticas, né? Que isso é muito fundamental, né? E um ajuda o outro, e cada um está num canto, né? Tem um do Rio Grande do Sul, tem alguns de Minas, né? São Paulo, eu tô em São Paulo, mas eu moro em Santos, né? Então, tem, Rio Grande do Sul, você tem aí Espírito Santo, né? Estão espalhados pelo Brasil. E a gente troca muita experiência, porque todo mundo ali já participou de algum tipo de campanha, uma campanha diferente, e aí essa troca de informações, essa troca de experiências é muito importante. Maravilha, Christian. Christian, muito obrigado. Foi assim, foi muito
a live, mas eu já quero deixar contigo pré-acertado aí, de daqui a algumas semanas a gente começar a aprofundar mais esse assunto, já que a gente está vivendo a pré-campanha também das eleições da OAB, né? A gente tá aí, falta um ano aí para as eleições convencionais, falta um ano e 2 meses aí para a eleição da OAB. Então vamos conversando, vamos marcar essa próxima live para as próximas semanas, a gente ir aprofundando esse assunto e para que a gente possa tá abrindo ainda mais esse mercado, né? Como você disse, é um mercado muito grande, que tem oportunidade e talvez muita gente ainda não tenha aberto os olhos em relação a essas oportunidades. Mas, Christian, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite da gente. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento todo com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve conosco nessa noite. E, Christian, eu abro aqui para tuas considerações finais. Não, considerações finais, agradecer aí o espaço, o tempo, né? E todo, né? Acho que compartilhar conhecimento é enriquecedor, porque no final das contas você está pronto para receber mais informações, né? Convido para seguir no meu Instagram ali, com excesso de projetos e trabalhos ali, a gente ainda acaba desfalcando um pouco, mas vocês podem seguir meu Instagram também, né? E esses dois links ali que eu tenho certeza que vocês vão tirar proveito, né? Que é o livro estratégiapolitica.com.br, eleiçõesdaoab.com.br e o blog alcateiapolitica.com.br. São 3 fontes de informações que eu tenho certeza que vão ser valiosas para todos vocês, né? E agradeço a todos que passaram por aqui na live e eu estou sempre disponível. Podem mandar direct, mandar aqui pelo próprio, acessar, né? Eu falei de todo mundo e não falei, eu também tenho meu site, christianjauch.com.br, é meu nome. Então, se entrar ali na minha bio, se entrar minhas informações lá, eu também escrevo alguns artigos, então eu tento colocar informações para compartilhar com todo mundo. Maravilha, Christian. Muito obrigado mesmo, viu? Gente, boa noite. Obrigado por estarem em mais uma live do CT, né, nessa quarta-feira, dia 13 de setembro. E quem assistir depois, também aproveite aí, assista depois a live do Christian com a Fernanda. Acessem aí esses links que ele deixou pra gente. E vamos embora, que para o ano tem eleição convencional e tem eleição da OAB pra gente trabalhar. Christian, valeu, viu? Um abraço. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Gratidão por tudo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.